momento olhando bastante a nossa capacidade de troca de dados, né? A gente tem uma intenção muito grande de compartilhar informações com o CEMADEM, uma expectativa de que o CEMADEM também compartilhe dados conosco, que sejamos força conjunta nessa gestão de dados aí. Acho que temos uma pauta bastante comum aí de monitoramento de chuvas, monitoramento de condições hidrológicas, né? Depois de muita conversa, nós logramos êxito em firmar uma cooperação entre CEMADEM e agência, né? Com a infelicidade de fecharmos trâmites aí durante esse período de pandemia, esse período tão conturbado, né? Até do ponto de vista de organização administrativa, de revisão de prioridades, mas logramos êxito na fixação dessa parceria. Temos um plano de trabalho que será cumprido pela equipe da agência, pela equipe do CEMADEM, né, que nos implica numa cooperação bastante prática no sentido de alcance das nossas metas, estabelecimento de procedimentos. E mais do que divulgar, disseminar essa parceria, né, queria colocar, primeiro, que esse é um início de aproximação, né? Nós vamos exercer aqui uma função de tentar fazer um meio de campo, uma intermediação entre as partes cooperadas, né, o CEMADEM e a gente, obviamente esperando prover melhores serviços, melhor suporte para a gestão de recursos hídricos, né? E nesse sentido nos interessou muito ver que o CEMADEM mesmo tem aí diversos produtos, diversos serviços, rotinas, que entendo que podem nos interessar, que podem eventualmente ser adaptadas, ajustadas para nos ajudar na nossa realidade. Então, dado esse contexto, nós fizemos então um pedido para a doutora Roxane, que é a nossa interlocutora técnica, de fazer uma breve exposição sobre o CEMADEM, sobre os produtos do CEMADEM, na certeza de que deve ser útil e deve ser o início de um diálogo importante com a CTBH e com os comitês PCJ como um todo. A doutora Roxane pode então fazer essa apresentação. Espero que tenha sido esclarecedor para ela também ter acompanhado essa reunião desde o início. Bom dia a todos. Primeiramente, eu sou a Roxane, eu trabalho no CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E aí eu agradeço o convite por estar apresentando uma parte desse monitoramento que o CEMADEM faz na bacia do PCJ. Então, assim, minha proposta foi me pedido para apresentar a rede de monitoramento. E também, mas assim, eu quero frisar que eu trabalhei mais na parte de monitoramento pelas PCDs hidrológicas. E também vou apresentar brevemente no final sobre a modelagem que a gente executa nessa bacia. Tá? Eu vou passar a apresentação aqui, eu vou tirar meu vídeo. Se vocês quiserem me interromper durante a apresentação, sintam-se à vontade, por favor. Bom, a rede de monitoramento do CEMADEM... Roxane, desculpa te interromper já no início. Como você está com uma outra tela, só para dizer para os membros, quem quiser ver a tela grandona, é só clicar na telinha que está aparecendo aí, a apresentação do CEMADEM, e colocar em fixar tela. Ele fica grandão na tela de todo mundo. Desculpe, Roxane. Ok, sem problemas. Não, beleza. Então, a rede de monitoramento hidrológico do CEMADEM, ela começou a partir de um projeto que foi, na verdade, uma rede experimental de 115 estações hidrológicas do projeto financiado pelo CNPq, que foi um projeto COIAN. Então, nesse primeiro projeto, foi comprado 115 estações instaladas no Brasil todo. Assim, no Brasil todo não. Na verdade, ele focou na região sul, sudeste e nordeste. A região norte e centro-oeste, esse projeto não atendeu. E aí depois foi feito um outro projeto, uma ampliação dessa rede, com a compra de 186 estações. Só que dessas 186, a previsão era de instalar 150. Porém, esse projeto, ele teve alguns gargalos, não foi possível executar toda a instalação dela. Então, assim,
região sul, na região sudeste, foi interrompido por causa de contrato, vencimento, aí teve mudanças, questões políticas, e aí não foi para frente. E no Nordeste também não foi. Aí precisamos ver um mapa mais para frente. Aqui são os modelos das PCDs que nós temos. Nós temos dois modelos. Nós temos o modelo Campbell e o modelo Vaisala. Todas elas são PCDs que são instaladas geralmente em pontes ou em pias. 99% foram em pontes de concreto preferencialmente. E aí são esses dois modelos que nós temos. Aqui mostrando como é que o que ela contém, a PCD hidrológica, né? Ela contém o pluviômetro, o pluviômetro automático, o sensor de radar, a câmera que registra fotos. Isso aí é uma inovação. Isso, a maioria das PCDs hidrológicas automáticas que existem no mercado não tem essa função. Essa tem. E o sensor, o painel solar. E aí aqui é a representação de como que é feita, como que ela fica em cima da ponte. Bom, qual foram os critérios na escolha dos locais, quando a gente escolher esses locais? Eu participei ativamente da escolha de locais, inclusive visitando locais para instalar PCDs, desde 2012 que a gente vem fazendo isso. Então, assim, os critérios foram municípios monitorados ou que iam entrar no monitoramento, que a gente já tinha a previsão de municípios que iam entrar, com histórico de inundação em áreas urbanas. Lembrando que o nosso foco aqui no caso, é diferente de vocês que vocês apresentaram, as cheias, não coberto pela rede telemétrica da ANA ou de órgãos estaduais de monitoramento, tentando não sobrepor estações já existentes. Né? Foi a tentativa. E preferencialmente coberto. Oi, desculpa, eu acho que saiu a apresentação. Você poderia fixar de novo, por gentileza? Engraçado que para Não, a apresentação está aí, sim. Tá? Então tá ok. É que tem gente reclamando aqui no chat que não está conseguindo visualizar. Porque é fazer aquilo que o Alexandre falou. Passa o cursor em cima da tela dela, pequena, e tem do lado esquerdo um pininho para fixar a imagem. Daí você fixa a apresentação. Está funcionando. Devo continuar? Por favor, Roxane, se alguém tiver mais alguma dúvida, por gentileza no chat, a gente vai tentando ajudar aqui. Mas só localizar o quadradinho e aí clicar no alfinete, por favor. Desculpe. Não, tranquilo, perfeito. E também preferencialmente que fosse coberto pela rede telemétrica convencional, para poder aproveitar a curva-chave, porque nós não executamos esse trabalho que a ANA faz. Só que isso daí, na prática, não aconteceu. Até porque a gente, como o nosso modelo de PCD, ela tem que ser instalada em ponte, normalmente as PCDs da ANA, que é a que tem a maioria no Brasil, elas são instaladas, as convencionais, em outros locais que não tem pontes. Então, assim, a gente não conseguiu aproveitar isso. Então, assim, reforçando, o critério de instalação é ponte ou pier, segurança do local, condições de ponte, estado de conservação, largura de ponte e passarela de pedestres, ok. Não existência de barreiras físicas para os sensores, árvores, prédios, postes. Também isso nem foi difícil. Às vezes você vai procurar uma ponte, tem vários prédios do lado, ou tem instalação elétrica, então não foi fácil. Teve locais que a gente não conseguiu atingir isso, mas a gente precisou instalar, então a gente teve que optar. Bom, aqui como a gente, para poder instalar as PCDs, a gente ia até os locais e fazer a vistoria. Então aqui a foto, isso assim, do primeiro projeto, a gente conseguiu fazer essa busca por locais todos os locais, os 115. No projeto 2, nem todos os locais a gente conseguiu fazer isso presencialmente. Às vezes a gente contou com a ajuda da Defesa Civil para poder fazer para a gente. Mas aí a gente ia até os locais, olhava o que tinha em volta, né, e ver se era apto para receber uma PCD.
Aqui a instalação de uma PCD hidrológica, para vocês visualizarem. Preferencialmente, a gente tentava instalar a montante da ponte, mas nem sempre isso era possível, por causa de barreiras. Essa foto aqui é uma foto da câmera, uma representação da câmera onde está instalada essa PCD. Aí aqui tem fotos de alguns exemplos de PCDs que foram instaladas. Percebam aqui um diferencial, a PCD no Ceará, essa de Crato aqui. Lá a Defesa Civil ela se prontificou a fazer essas grades de proteção. Então, em todas as PCDs do Ceará tem essa grade. E outro detalhe aqui, essa segunda, que é de rolante. A ponte era muito estreita, então eles fizeram um sistema de... Me fugiu a palavra agora, o que eles usam? Tipo a mão francesa, para poder ela ficar para fora da ponte, para poder evitar acidentes. Isso em pontes muito estreitas. Aqui, ó, o detalhe dessa que eu te falei, de rolante, da mão francesa. Foram poucos locais que foi feito isso de fato. Bom, as principais dificuldades para instalar essa rede foi a articulação com a Defesa Civil, até porque o CEMADEM estava começando. Então, assim, teve aquele tempo de conhecer quem era o CEMADEM, né? O CEMADEM, a semana passada, completou 10 anos de existência. Então, assim, estávamos muito no início, quando tudo isso começou, né? Então, foi uma dificuldade. Mas acho que isso já está cessado. Vistoria dos locais pré-selecionados, como eu falei, eu participei de muitas vistorias. Vistoria da aceitação, da instalação. Após a instalação, a gente teve que fazer vistoria para ver se estava ok. Transmissão dos dados, principalmente as fotos. Essa PCD consta com a câmera, consta a câmera dela, mas assim, rolou uma dificuldade de fazer um programa para transferir essa foto. Passou por muitos testes, então assim, no início a gente teve bastante dificuldade. E o desafio que a gente tem hoje é a manutenção dessa PCD. Se vocês entrarem no mapa interativo do CEMADEM, vocês vão perceber que muitas estão inativas. A gente teve problema no contrato com a empresa da manutenção, aí fez o contrato, aí a empresa não cumpriu, tivemos que cancelar o contrato. No momento a gente está sem contrato, mas está previsto para começar em breve, talvez agosto ou setembro, um novo contrato de manutenção dessas PCDs. Esse mapa aqui do Brasil todo, porque mostrando as PCDs, aqui está um pouco desatualizado esse mapa, mas assim, em azul é o que está instalado e em cinza é o que está aguardando a instalação. Então, assim, na verdade, a região norte, centro-oeste e sul está tudo instalado. A região sudeste está faltando algumas e a do Ceará também. A do Ceará não, desculpa, a do Nordeste também está faltando. Aí aqui a foto de algumas PCDs que foram instaladas no Brasil todo. Bom, falando de como é que eles fazem a vistoria, monitoram essas PCDs, né? Como é que o operador do CEMADEM que faz o monitoramento, eles visualizam essas PCDs no Salvar, que mostram em verde as PCDs hidrológicas, em vermelho está marcado as áreas de risco que foram mapeadas. E em preto, os municípios que são monitorados pelo CEMADEM. Esse acesso do Salvar, ele só para os operadores do CEMADEM, não é aberto ao público. Aberto ao público, peraí que eu vou mostrar para vocês. Mostrando também problemas que a gente teve durante esse processo de implantação da rede. Teve PCDs que foram roubadas, muita gente acha, como ela tem uma câmera, acha que é um radar que mede velocidade, então rola uma confusão, as pessoas acabaram denegrindo as PCDs. Então teve batida de carro, roubo, foram várias coisas que aconteceram. Caso de marimbondo, e aí algumas tiveram que ser desativadas. Bom, antes de mostrar o mapa interativo, além desse serviço de instalação de PCDs, a gente depois percebeu que precisava ser contratada a execução de serviços hidrométricos.
que é o que a Ana faz, né? Ela tem que faz esse levantamento topo batimétrico, a instalação de RNs, a determinação de cotas de referência. Então, esse trabalho foi feito depois. No projeto 1, foi feito depois, e no projeto 2, já foi contratado tudo junto, a instalação e esse processo de serviços hidrométricos. Então, foi feito a instalação de réguas para a pessoa que está ali presente visualizar o quanto está medindo o nível do rio, a instalação de referências de nível, e foi feito o levantamento. Bom, eu estou mostrando aqui, ó, uma foto mostrando como é que é instalada as réguas milimétricas, mostrando aqui a instalação de referências de nível, em relação tentando comparar com a relação de nível do mar, né? Vou passar mais rápido essa parte aqui. O levantamento batimétrico, como foi feito. Só que isso foi feito uma única vez. Não tem sido feito frequentemente. Por exemplo, a Ana, ela faz a cada 3 ou 4 meses, ela repete esse serviço hidrométrico. Nós executamos apenas uma vez, que é uma pena, né? Que isso aí seria muito importante para a construção da curva-chave. E aqui é a determinação do valor offset. Por quê? Porque o radar, ele mede o nível de água. Então, ele faz a leitura dele, a distância entre ele e o nível da água. A gente tem que saber fazer a leitura manual da régua e para poder ter o valor offset, porque para poder a gente ter, de fato, quanto que o nível do rio está marcando. Então, esse é o valor offset. A gente tem que determinar para todas as estações para isso. Então, falando agora um pouco do mapa interativo, que é o que está aberto ao público, que eu acho que é muito importante para vocês. No mapa interativo você consegue visualizar não só a rede hidrológica, como os pluviômetros, o radar, alguns sensores da parte de geociências, PCDs Aqua, as PCDs Aqua, Agro. Então, assim, para quem não conhece, essa é a página do CEMADEM, né, cemadem.gov.br, e lá dentro, nessa página, você acessa o mapa interativo, que é esse quadradinho que está marcado em vermelho aqui, com a setinha vermelha. Aí você clica nele, e aí você vai acessar isso aqui. E aí lá você consegue ver camadas diversas, radares, ali você consegue, na parte estações, você pode clicar para marcar se você quer ver pluviômetros, se você quer ver a rede hidrológica. E aqui também tem os radares, você pode visualizar. Aí aqui, ó, como eu falei, os links. Aí você tem que clicar para ver qual que você quer visualizar. Aí aqui está clicado na rede hidrológica, vendo o que tá verde é porque está ativa, o que está cinza é porque está inativa, por algum motivo. Seja de transmissão, problema na transmissão, ou às vezes a PCD precisou ser removida ou sofreu algum dano, e eu não sei informar de cada uma agora aqui para vocês. Aí aqui, dando exemplo aqui no Campos de Jordão, clicando nela, você vai acessar isso aqui, ó. Aí você vai ter acesso ao dado pluviométrico, porque toda estação tem um pluviômetro, e tem a informação do nível do rio. Esse nível do rio aqui já está corrigido com o valor offset que eu falei lá atrás. E aqui representa as fotos do local. Como que vocês vão visualizar esse dado. Aqui você consegue fazer download, consegue visualizar até 96 horas. E se você quiser fazer o download, vou voltar aqui para vocês verem, tem uma parte que download de dados. Se você for em estações, vocês conseguem, pelo nome da estação, você consegue baixar dados mensais. A cada mês que você queira, você consegue baixar esses dados. Então, assim, se por acaso vocês desejarem um período maior de dados, aí vocês precisam entrar em contato com o CEMADEM. Não sei se o Renato está participando dessa reunião aqui, ele que é da parte de relações institucionais, e solicitar esses dados. Então, assim, como a gente está fazendo uma parceria com a agência PCJ, por exemplo,
é possível, acho que, eles terem algum acesso a essas informações em um período maior. Aí tem que tratar com as pessoas que cuidam disso, mas é possível. Mas, assim, para um usuário qualquer, assim, qualquer pessoa que queira ver, ela consegue baixar esse dado mês a mês. Aí, assim, eu mostrei aquele mapa lá do Brasil. Aqui eu fiz um mapa da bacia do PCJ com tudo que o CEMADEM tem de equipamento nessa bacia. Então, assim, ó, vendo a bacia, o que está marcado, assim, um pouquinho laranja, são os municípios que são monitorados pelo CEMADEM. São todos esses. Aí, dentro desses municípios, dentro dessa bacia, tem vários pluviômetros automáticos, que é esses pontinhos vermelhos. E os pontinhos em azul são onde tem as precidezes hidrológicas. Então, nessa bacia, atualmente, o CEMADEM está com 112 pluviômetros automáticos e 10 precidezes hidrológicas. Dessas 122, 106 estão no estado de São Paulo e 16 no estado de Minas. Já as precidezes hidrológicas, elas estão todas no estado de São Paulo, não tem nenhuma em Minas Gerais, nessa bacia. Bom, eu acho que sobre a rede do monitoramento, era isso que eu tinha para apresentar. E estou aberta aí a qualquer dúvida que vocês tenham. Não sei se eu já falei muito, mas eu gostaria de passar também e falar um pouquinho sobre o trabalho de modelagem que a gente executa. Posso falar? Claro, por favor, Alexandre, tem mais alguns minutos. Tá bom, obrigada. Eu vou tentar ser mais rápida. Bom, a gente executou a modelagem na bacia do PCJ. Aqui a gente utiliza o MHD, que é o Modelo Hidrológico Distribuído. Esse modelo, ele é composto por 4 módulos que executa balanço de água no solo, evapotranspiração, escoamento superficial, e subterrâneo, escoamento da rede de drenagem. Bom, para resolver a questão da evapotranspiração do fluxo de água, a gente tem camada superior, segunda camada, terceira camada. Isso aqui é só o procedimento, como é que é feito. Vou passar isso aqui, não importa muito para vocês. Aqui é um croquis do modelo. O que o modelo precisa? Ele precisa de dados meteorológicos, ou seja, séries de precipitação, histórica de precipitação, e precisa de dados para calcular a evapotranspiração, que é radiação, temperatura, velocidade do vento, umidade relativa do ar. E além desses dados, a gente precisa também dos dados físicos da bacia, que é o quê? Mapas de uso e cobertura do solo, a rede de drenagem, o relevo, todas as informações. Aí a gente tem que compilar tudo, tem que gerar a rede de drenagem e os blocos, que é a combinação de mapas de solos e mapa de vegetação, e a interpolação desses dados de entrada, que são os dados da chuva e os dados meteorológicos, para poder implementar o modelo. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, mas uma vez implementado, você consegue executar o modelo para qualquer período que você tenha disponível os dados. Então, assim, a gente usa os dados para implementar, esses dados para implementar, e a gente usa a série de dados hidrológicos, ou seja, vazão, para poder fazer a calibração do modelo. Normalmente, o que a gente faz? A gente, vamos supor, a gente calibra um modelo com um período anterior e depois verifica se ele está funcionando em outro período. Geralmente, vamos supor, eu quero executar esse modelo de 1980 para cá. Eu vou e calibro ele de 1980 a 2000 e depois eu ajusto, verifico se ele está fazendo corretamente num período depois, 2000 a 2020. É mais ou menos assim que funciona. E assim, é importante ressaltar que essas pesquisas hidrológicas do CEMADEM, elas só medem nível. E para operacionalizar, para executar um modelo, a gente precisa de dados de vazão. Por isso que a curva-chave é tão importante. Então, assim, com isso, a gente não consegue ainda, como as pesquisas hidrológicas do CEMADEM são recentes, e a gente trabalha com histórico, a gente precisa utilizar dados de estações da ANA, porque do CEMADEM a gente não consegue executar esse trabalho, e a gente também não tem um dado de vazão, tem um dado de nível. Aqui é a representação da bacia. Para fazer a modelagem dessa bacia, por exemplo, a gente usou postos da ANA, que são todos esses pontinhos azuis no mapa, e essas figurinhas coloridas são as bacias que representam cada posto desse. Então, a gente utilizou 26, na verdade não são 26 postos, tem 26 divisões,
mas na verdade são 22 postos pluviométricos que a gente utilizou para poder calibrar a bacia. Então, esse em vermelho aqui na parte a montante aqui, na cabeceira, é o sistema Cantareira. A gente considera o sistema Cantareira aqui, porque a gente usa a vazão de retirada e a vazão de substituição no modelo para poder calibrar. E isso foi uma dificuldade que a gente teve de conseguir esses dados, porque não estava disponível. Depois de um tempo que ficou disponibilizado esse dado, o dado histórico mais antigo, agora a gente consegue a gente conseguiu calibrar essa bacia de 1982 para cá. Aqui um exemplo de como que a gente faz, como eu falei, a gente usa dados físicos da bacia. Então a gente usa mapa de solos. Mapa de solos a gente fez uma modificação. Em vez de a gente usar um mapa de solos, que tem lá a divisão latossolo, glissolo, a gente usou o relevo da bacia. Do relevo a gente extraiu o range. E aí a gente classificou o range. O range é como se fosse a profundidade em relação ao canal de água mais próximo. Então a gente classificou esse range em 4, como se fosse 4 tipos de solo, baseado na rede de drenagem. E a gente utilizou também mapas. Esse trabalho aqui, eu estou apresentando na verdade, é porque a gente está fazendo um estudo histórico dessa bacia. Então a gente tem um trabalho que acabou recentemente, que a gente executou a classificação de uso e cobertura de 1985 para cá. Foram feitos 7 mapas de classificação de uso e cobertura. Então a gente vai avaliar esse histórico de mudança de vazão na bacia baseada nisso. Então isso aqui está em experimento ainda, a gente está calibrando o modelo, certo? Mas aí para extrair os blocos, a gente cruza essa informação do mapa de uso com o mapa de rede, que seria o mapa de solos. Aqui é só um exemplo mais detalhado de 1985 e 2015, uma coisa que a gente bate o olho assim de cara. Eu não tenho as porcentagens de cada tipo de uso aqui, mas assim, de cara a gente já vê que como é que a área urbana cresceu, que é esse em cinza aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas cresceu bastante a área urbana. Além de outras mudanças que teve, mas eu nem destaquei aqui. Bom, para calibrar um modelo, a gente, como eu falei, a gente utiliza dado de chuva interpolada de pluviômetro. A grande maioria desses pluviômetros são convencionais, manuais. Isso cria dificuldade, porque a chuva interpolada a partir de pluviômetros em tempo real é sujeita a grande incerteza, afetando as condições iniciais do modelo. Aqui um exemplo de como que é feita a calibração, os resultados, né? A gente plota aqui o hidrograma da vazão observada com a vazão simulada. A vazão observada aqui em azul, em vermelho a simulada. Está um pouco pequeno, mas eu queria só mostrar para vocês como que a gente avalia. A gente compara, então, os coeficientes, né, do NESH, R2, o log normal, e a gente avalia o hidrograma, se ele está comportando bem. Uma dificuldade que a gente tem alta é a determinação dos picos de vazão. Esses locais, onde tem pico de vazão, os valores mais altos, a gente tem dificuldade. Isso está ligado muito à curva-chave que foi feita nesse local. Então, às vezes, precisa ajustar essas curvas-chaves desses postos biométricos. Bom, aí, em paralelo a isso, a gente também está avançando na parte de previsão hidrológica. Eu estou mostrando para vocês só o trabalho de uma bacia, mas, na verdade, a nossa ideia é aplicar a previsão hidrológica em várias bacias, se possível, um dia no Brasil inteiro. Mas, assim, o nosso foco tem sido mais nas bacias da região sudeste, que é onde está concentrado o maior número de municípios monitorados. Em grande parte. Então, a gente está trabalhando isso em várias bacias do Sudeste. Então, o desenvolvimento, a previsão de cheias extremas é objeto de constante estudo, visto que esses eventos estão associados à maioria dos desastres naturais. A previsão, tradicionalmente, se baseia no uso de informação de seção de montante
para fazer previsão de jusante. Essa metodologia tem restrição em bacias com resposta rápida. Então, assim, a gente está tentando evoluir para a previsão usando dados de modelo atmosférico. Então, visando a maior antecedência e alcance da previsão hidrológica, campos de precipitação gerados por modelos numéricos de previsão de tempo têm sido utilizados como dados de entrada do modelo hidrológico. As incertezas da previsão meteorológica. A previsão numérica de tempo apresenta diversas incertezas, sendo uma das principais incerteza ao caráter não linear da atmosfera. Uma forma de quantificar essa incerteza é através da previsão meteorológica por conjunto, que é o que a gente deseja aplicar, a previsão por conjunto. Os membros da previsão meteorológica por conjunto, quando fornecidos ao modelo hidrológico, geralmente geram um conjunto de previsões hidrológicas estatisticamente equivocáveis, cuja dispersão reflete as incertezas associadas à previsão de chuva. Aqui vou mostrar um exemplo de como que é feito. Então, você usa os dados meteorológicos para calibrar o modelo, para calibrar e verificar. Aí você usa dados de precipitação, dados meteorológicos para calcular a transpiração. Você aplica no modelo, e aí você faz a calibração do passado, certo? E aí você, com a previsão do modelo, aqui eu estou dando um exemplo de ICMWF, mas pode ser modelos UETA, você utiliza a previsão para você gerar cenários do futuro. E aí você pode associar isso com períodos de retorno. Aqui só mais uma fotinha, dados meteorológicos do passado. Aí você usa os dados meteorológicos para ajustar o modelo, né, como eu falei, só é utilizado para ajustar, você não usa o dado de vazão para alimentar o modelo, só para calibrar. E aí você alimenta com o modelo atmosférico e aí tem os diversos cenários de previsão hidrológica. Aqui mais uma animação aqui. E aí a gente tem aí a previsão hidrológica. Bom, quais são os desafios nessa pesquisa? O potencial para melhorar a antecedência das previsões seria fundamental. Precisa ser melhor estudada o custo-benefício de aumento de resolução e aumento do número de membros do conjunto. As redes hidrológicas precisam ser automatizadas e a necessidade de transmitir essa informação probabilística aos tomadores de decisão, porque uma vez que, vamos supor, você tem uma previsão hidrológica que tem diversos cenários, você precisa trabalhar isso, como que o tomador de decisão vai decidir, como que ele vai atuar, entendeu? Então, precisa desse treinamento. E aí a gente está com previsão de realizar esse trabalho nos próximos, ao longo da vida, né? Mas nos próximos